projeto Elas na Política, né, que é um projeto encampado aí pela Comissão das Mulheres e Advogadas, com o apoio da diretoria do sistema. E hoje nós contamos com uma presença muito ilustre, doutora Dandara Pinho, conselheira seccional da OAB Bahia, está aqui conosco para conversar um pouquinho com a gente sobre a participação de mulheres não brancas na política, a subrepresentação dessas camadas minorizadas na política, estratégias de enfrentamento e de acesso a espaços de poder pelos grupos minorizados politicamente. A doutora Dandara é advogada criminalista, é doutoranda do PPGSD da Universidade Federal Fluminense, né? Também foi presidente da Comissão de Promoção e Defesa da Igualdade Étnico-Racial da OAB Bahia por 2 gestões, né, doutora Dandara? E hoje vamos contar com o prazer de ouvir um pouco mais ela. Ontem, algumas pessoas estavam aqui, tiveram a oportunidade de falar um pouco sobre antirracismo. Na verdade, falar um pouquinho e aprender muito com a professora Dandara a respeito, e hoje a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre política. Seja bem-vinda novamente aqui à nossa casa, estamos muito, muito, muito felizes em recebê-la e tê-la aqui para nos dar essa aula incrível. O microfone é seu. Não, obrigada, eu trouxe aqui ainda um pouquinho. Eu não faço nada com o meu computador. Meus capítulos, meus exames de preparo, uma merda para tentar a bolsa de chuleta. A gente está acostumado. Boa noite a todas as pessoas. Algumas carinhas eu já conheço aqui, mas eu gostaria de iniciar, né, esse compartilhamento mesmo de informações hoje, sabendo quem são vocês, o nome de vocês, qual a atividade que vocês fazem aqui na OAB do Pará. Haja vista, né, que a doutora Gabriele já me apresentou aqui, mas eu queria saber um pouco de vocês que estão aqui no plenário hoje, para dar início a essa nossa roda de conversa, e eu queria começar com o representante masculino no plenário. Não está pegando. Não está ligado. Oi? Tá, acho que tá. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Israel, sou bacharel em Direito. Eu sou pesquisador do tema relacionado à política para mulheres. O meu tema de TCC foi relacionado a mulheres na política, especificamente a representação da mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Então, eu fiz um estudo relacionado ao percentual de mulheres existentes de deputadas estaduais. Então, é basicamente isso. Eu me interesso pelo tema, continuo pesquisando sobre o tema, inclusive em relação a essas eleições de 2022,
E o meu interesse no curso é justamente saber mais sobre política para mulheres, devido ao assunto de hoje, especificamente, que eu não entendo muito, e os assuntos anteriores também me ajudaram bastante a ter mais consciência e saber sobre o assunto política para mulheres. Me conta uma coisa, Israel, quantas parlamentares indígenas no estado do Pará nós temos? Atualmente, eu não sei te dizer, porque faz muito tempo, assim, acho que 3 anos e meio, que eu fiz a pesquisa. Então, hoje em dia eu posso dizer que eu estou zerado em relacionado às candidatas. A minha pesquisa é em cima das deputadas em si. Joia, Israel, obrigada. Por nada. Acho que vai ser. Olá, boa noite. Eu me chamo Daniela, não atuo na área, então eu estou aqui, na verdade, atrás de conhecimento e para saber um pouquinho mais sobre a política das mulheres. Então, também não atuo dentro da OAB, não, mas eu atuo na área trabalhista. Então, realmente é só atrás de conhecimento mesmo. Não tem mais faltar. Alô, oi, boa noite. Me chamo Hanna, eu sou advogada, mas não tenho atuado diretamente na área da advocacia, e sim como mais assessoria jurídica, numa ONG chamada Instituto Piabiru, aqui em Belém. E a gente lida com algumas comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas. E eu estou aqui para aprender, para ver como é que eu posso auxiliar nessa inserção dessas pessoas no meio político, e quero muito lhe ouvir hoje. Massa. Boa noite. Eu sou Alessandra. Eu também não sou advogada, não sou da área, eu sou contadora de formação, sou doutoranda, sou servidora pública da Universidade Federal do Pará. E o meu objetivo, como as demais colegas, é aprender, conhecer. Como mulher, eu acho importantíssimo a gente ouvir outras mulheres, mulheres experientes, que conhecem e que podem trazer conhecimento e poder para a gente. Eu não me lembro seu nome. Alessandra. Alessandra. Olá. Olá. Eu sou Aline Souza, eu sou advogada, eu sou mestra em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. A minha atuação na advocacia é voltada para os direitos das mulheres, no que tange mais especificamente aos direitos maternos, né? Então, a gente tem trabalhado desde 2018 nessa pauta, e eu estou aqui, na verdade, em busca de constante conhecimento, né? Para ouvir as palestrantes, eu acho muito importante a gente agregar o que a gente sabe com os conhecimentos, principalmente das palestrantes de fora, né? Escutar aí, atualizar, para que a gente possa ter uma atuação mais específica e que quebre paradigmas no sistema judiciário, que ainda precisa muito de estar aqui, né? De estar conhecendo, de estar absorvendo esse conhecimento que muitas das vezes a gente esbarra em processos muito arcaicos, que não contemplam mulheres, e muito menos mães. Boa noite, me chamo Samila, eu sou advogada, sou membro da Comissão das Mulheres e Advogadas, e, na verdade, eu acho que, como todos aqui, estamos com sede de conhecimento, né? Acho que a importância da gente estar aqui hoje é essa, da gente se educar, da gente ter mais repertório, inclusive, para conversar a respeito desse tema que é tão importante para todas nós. Dentro da minha atuação, a gente atua com perspectiva de gênero no nosso escritório,
Eu, especificamente, trabalho na área trabalhista, e a gente sabe que em todas as áreas a gente precisa dessa lente, né? Então, realmente, eu estou aqui atrás de conhecimento mesmo e, quem sabe, contribuir para que a gente melhore as coisas para todas nós. Não só para um grupo de mulheres privilegiadas que, de repente, conseguem subir aí sozinhas, mas tem uma base aí que continua lá embaixo. Boa noite, de novo, a todas e a todos. Eu sou a Gabriele Maués, atualmente estou presidenta da Comissão das Mulheres e Advogadas, aqui da UAB Pará, sou conselheira seccional também, e além da minha atuação aqui na UAB, na verdade, a minha entrada no sistema, a minha entrada na Comissão das Mulheres e Advogadas foi um marco, inclusive, na minha atuação profissional. Eu já advogo aí há quase 13 anos, e com a entrada na comissão eu acabei reencontrando um propósito na advocacia, na verdade o que me motivou a fazer direito, na época que eu estava na universidade, que acabei me distanciando quando já estava formada, que era fazer uma advocacia com propósito, era uma busca por justiça, e hoje a minha atuação, eu sou sócia da Carla e da Thaís, que você conheceu ontem, no primeiro escritório feminista, antirracista, anti-LGBTQ-fóbico de Belém, o Moura Furtado e Maués, que foi fundada pela Thaís e pela Carla, alguns anos atrás, e ano passado, através da nossa atuação conjunta na comissão, uma vez que a Thaís está vice-presidente, a Carla era integrante da comissão, a gente se conheceu, começou a fazer esse trabalho conjunto, e eu acabei me somando a elas nesse projeto, que é um projeto de vida, não só profissional, um projeto de vida, e um compromisso político de atuação institucional e na advocacia, de promover mais justiça social, a construção, contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, onde todas as pessoas efetivamente possam acessar espaços de poder, possam acessar a justiça, possam garantir a efetividade de seus direitos, ter acesso a uma advocacia de qualidade. E, enfim, estou aqui no curso também, estou inscrita no curso, não estou só presidente da comissão, não estou só nessa condição, me inscrevi no curso porque eu entendo a importância dele. Fiquei muito feliz quando a doutora Luciana, nossa vice-presidente, fez a sugestão da gente trazer esse curso e organizar, porque eu entendo que é muito importante que nós, enquanto mulheres, possamos ter esse momento de nos qualificar e desenvolver nossas habilidades para poder acessar esses espaços de poder. Tem uma estudiosa, né, da área que fala, não vou lembrar agora o nome dela, mas ela fala que ela não gosta do termo capacitação, porque as mulheres já são capacitadas, os dados estão aí para mostrar, né, que mulheres são maioria nos bancos escolares, nas pós-graduações, mas que a gente precisa muito desenvolver nossas habilidades, porque nós não somos socializadas para isso, né? A gente não é socializada para ocupar esses espaços, para estar, eventualmente, no espaço público, falando, né, de forma desenvolta, enfim. É um exercício também que eu faço muito com a comissão me obriga. Então, estou aqui também inscrita no curso como aluna, porque também quero desenvolver essas habilidades. E, enfim, ansiosíssima para te ouvir hoje, Dandara. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Cecília, eu sou advogada, sou conselheira seccional, estou conselheira seccional e também estou presidente da Comissão de Estratégia e Liderança em Escritórios de Advocacia da UAB Pará. Me inscrevi no curso, assim, acredito como a maioria dos colegas aqui também, para aprender muito, desaprender o que achava que tinha aprendido e seria o suficiente. Acho importante, e eu sempre falo sobre o modelo de advocacia ao qual eu sempre fui orientada, ou qual eu sempre estive muito próximo, é um modelo de uma advocacia muito individual, de uma busca de um sucesso e feminino muito individual. E me aproximando da pauta sobre questões de gênero, da pauta racial, coisas que me foram recentes, embora a advocacia eu exerça há mais de quase 13 anos, mas só me aproximando do sistema, eu pude efetivamente sair daquelas ideias de senso comum social, muito distorcidas, e aqui desaprender uma série de coisas para aprender outras, e que eu entendo, sou muito questionada sobre por que o que se aprende aqui seria o correto. Bom, não sabendo qual seria a melhor régua, prefiro essa atualmente, a qual eu vejo mais sentido e mais propósito, não só no exercício da advocacia, mas em propósitos e valores de vida mesmo. E um outro motivo que me fez ter muito interesse pelo curso, além da temática, era elas na política,
Eu já falei para algumas pessoas sobre o interesse de ingressar como candidata, efetivamente vereadora, não sei se nas próximas eleições ou daqui mais para frente, mas é uma coisa que eu penso em somar e contribuir socialmente, mas eu não sei se estou apta o suficiente ou se esse desejo é genuíno o suficiente para o que eu imagino que possa vir a desenvolver. Então, tenho muito que aprender e repensar sobre esse projeto também. Então, é isso. Estou muito ansiosa para ouvir a Dandara, como todo mundo, e eu acabei de dizer que a pressão deve estar grande, porque todo mundo está muito ansioso para te ouvir. Olha, está faltando 2 colegas, né, que chegaram depois se apresentarem. Eu vou só ler o comentário que está no chat, tá, Dandara, para te ficar ciente. A colega Daniela Uchoa colocou lá que ela estava candidata, mas hoje ela pediu renúncia da candidatura dela por entender que ela precisava aprender mais para não correr o risco de ser usada apenas como massa de manobra. Ela deixou essa mensagem aí no chat. Boa noite. Eu pensei que ia ser esquecida ali. Tá ligado? Pensei que ia ser esquecida ali, não deu certo. Eu me inscrevi no curso porque o meu amigo, por incrível que pareça, um homem, né, me incentivou a participar, e também porque eu acho necessário a temática aqui deste curso, né, agregando cada dia na minha prática na advocacia e no que eu pretendo, aonde eu pretendo chegar ainda, né? Eu falei para ele que depois da palestra da Juliana, eu disse assim, eu quero ser referência igual ela no direito eleitoral, porque foi um espetáculo. Quero até parabenizar a comissão por trazer, né, conseguir trazer a Juliana aqui. E é isso, conhecer mais, conhecer vocês e estar dentro da casa, né? Então é isso. Eu nem sei se eu falei meu nome é Bruna. Estou advogando tem 3 anos. E é isso, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Larissa, eu sou advogada criminalista, eu atuo na área do combate à violência contra a mulher, sempre indo nas DEANs da vida, nas delegacias. Ainda agora eu estava com a colega Gabi, né, Gabi? E aí eu falei, olha, antes de eu ir para a OAB, eu vou passar rapidinho ali na delegacia, só para ver o que está acontecendo, e de lá eu vou para a OAB contigo. Os casos de feminicídio também. E essa parte de estar aqui no curso é muito importante, porque nos momentos que a gente está nesses lugares que são predominantemente de homens, as falas deles, a gente precisa saber se colocar, não é apenas se impor, é se colocar nesse lugar, ser ouvida nesse lugar. E a tua fala, como todas já disseram que estão ansiosas, também estou, justamente para agregar tudo isso para a minha caminhada, para a minha ida, para as minhas idazinhas para a delegacia, como eu costumo falar. E é isso. Obrigada. Então, todo mundo se apresentou, né? Não. A sua filha? Minha prima. Sua prima? Falta Como é seu tu. nome, linda? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Seja bem-vinda, viu, Maria Eduarda? Todas as pessoas se apresentaram. Eu vou me apresentar, apesar da apresentação muito carinhosa da doutora Gabi. Eu sou Dandara Amazzi Lucas Pinho. Eu sou advogada criminalista no estado da Bahia. Estou conselheira seccional nesse triênio. É um triênio em que nós temos, pela primeira vez em 90 anos, uma presidenta de seccional. Pela primeira vez na história da OAB da Bahia, nós temos 15% de presidentas nas 27 subseções que nós temos no estado.
Eu sou mestra em estudos africanos, indígenas e culturas negras da Universidade do Estado da Bahia. Sou doutora honoris causa, recebi esse título em março desse ano. E faço o doutorado na pós-graduação, que é o sonho da minha vida, que é a pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Depois de algumas seleções sem sucesso de mestrado, eu consegui ingressar nessa pós-graduação na UNEB e, concomitante com o mestrado, eu fiz a seleção do doutorado e, no mesmo dia que eu fiz a defesa da minha dissertação de mestrado, eu também me matriculei no doutorado, né? E aí vocês podem se perguntar se ela conseguiu estudar e fazer duas coisas ao mesmo tempo, ela só estuda. Não. À época, eu trabalhava numa mandata de uma vereadora, né, de esquerda do município de Salvador, vereadora Marta Rodrigues, que hoje está candidata a deputada federal pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores na Bahia. E lá, nessa mandata, nós trabalhávamos, como é de costume natural e comum, da vereadora Marta Rodrigues de domingo a domingo. Pois não, esse era o meu trabalho e a minha conjuntura, né? Fora as minhas atividades no terreiro, as minhas atividades de militância dentro da advocacia criminalista, todos os meus júris, Laís, na capital e fora da capital, em outras comarcas, em outras seccionais, no interior de outras comarcas, de outros estados. Fora, eu tenho 2 cachorros, fora tudo o que nós somos, quem somos e o que fazemos, né? E fora todo o não que o próprio mundo e a conjuntura nos dá. Nos dá porque somos mulheres, nos dá porque somos negras, nos dá porque estamos nesse lugar da vulnerabilidade social, no que se refere à questão de classe, nos dá exatamente por nos posicionarmos de maneira firme referente a determinadas pautas e que essas pautas já são, de logo, enxergadas como pautas que não devem ser tocadas e, se tocadas, não devem ser tocadas daquela maneira. E que maneira é essa? Uma maneira incisiva em prol da desorganização, exatamente para organizar e levar essa pauta a outros espaços que possa ter aí esse impulsionamento à resolutividade. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso que, no município de Salvador, na Câmara Municipal de Salvador, nós temos apenas, Laina Crisóstomo, do PSOL, Maria Marighella, do Partido das Trabalhadoras, Marta Rodrigues, do Partido das Trabalhadoras, e mais 3 vereadoras, Roberta Caires, Ireuda Silva, e eu estou esquecendo de alguém, enquanto vereadora do município de Salvador. E vamos lá, as mulheres em Salvador, na capital, são 67% da população, ou seja, nós somos maioria, mas estamos subrepresentadas dentro dessa Câmara Parlamentar, que é o Poder Legislativo Municipal. Em Salvador, nós tivemos apenas uma prefeita mulher, a Lídice da Mata, do PSB. Num lapso temporal aí de uma democracia de quase 90 anos. A gente só teve uma prefeita. Quando a gente fala de sistema da OAB, a gente tem agora a primeira presidenta mulher. A Lídice da Mata e a Daniela Borges são 2 mulheres não negras. Guarda aí essa informação que a gente vai precisar dela mais para frente. Aqui no Pará, na capital, o sistema da OAB teve 2 presidentas não negras, né? Num quantitativo aí de 90 anos. Pelo que eu pude pesquisar, nenhuma prefeita mulher. Estou errada? Pelo que eu pesquisei, nenhuma prefeita mulher. No âmbito do estado do Pará, em geral, se tem uma prefeita mulher, apenas. Pelo que eu consegui pesquisar. Se eu estiver equivocada, vocês podem tranquilamente me corrigir. Então, na Bahia, nós temos 417 municípios e nós não temos prefeitas mulheres.
A realidade da Câmara Municipal é de uma vereadora nas câmaras municipais. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as mulheres não têm interesse nessa seara que é a política? Segura essa informação que a gente vai conversar sobre ela. Um outro dado, uma curiosidade, enfim, importante, é que no período de 50 anos, dentro da Casa Parlamentar, da Assembleia Legislativa da Bahia, nós tivemos apenas 2 deputadas negras. Uma delas está viva, está na sua mandata aí, né? A deputada Olívia Santana, do Partido Comunista do Brasil, que já foi candidata, inclusive, a prefeita, já foi candidata a vereadora, e agora está aí apostando na sua recondução na Assembleia Legislativa. Mas é preciso que a gente parta de um ponto inicial. E que ponto inicial é esse? Fazer um retrospecto aqui bem apertado da história, de pensar onde essas mulheres estavam desde o período escravocrata no Brasil. As mulheres não negras, senhoras de engenho, organizadoras dos lares, organizadoras da família, nesse lugar da administração, as mulheres negras e indígenas, nesse espaço e nesse lugar da violência sexual, da violência sexual, da violência psicológica, da violência patrimonial, da violência física e da violência moral. Tá? Segura essa informação, porque muito que a gente tem acaba sendo uma consequência de toda essa correlação da nossa sociedade. Ao passo que as mulheres não negras foram colocadas e alijadas neste lugar de organização, né? De secretariar o lar, administrar esse lugar que é a casa. E aí vem a religião e diz que uma mulher sábia solidifica o seu lar. Essa é uma passagem bíblica que, apesar das construções da escrita, elas podem, né, se diferenciar entre uma Bíblia de determinado segmento em detrimento de uma Bíblia de um outro segmento, mas que a mensagem é essa. Uma mulher sábia solidifica o seu lar. E quando se é perpetrado isso num culto, se é dito de maneira equivocada, com uma interpretação completamente machista e sexista, de que essa mulher, para edificar esse lar, ela precisa, calada, passar por toda a perpetuação de violência dentro daquela casa. E aí eu estou falando, né, das religiões pentecostais, neopentecostais. Por outro lado, as religiões que têm como base as matrizes africanas, e aí o tambor de mina, o batuque, o candomblé, a umbanda, enfim, o candomblé de caboclo, se utilizam de determinados itãs, né? Em Yorubá são histórias acerca dos orixás, das orixás, na verdade, né? Das iabás, para ratificar esse lugar da mulher que há um itã de Oxum, uma história de Oxum contada dentro com essa visão, né? Eurocêntrica e da branquidade, nesse sentido de que Oxum é uma iabá, é uma deusa, e de que ela passa o dia inteiro se olhando no espelho, né? Se admirando no espelho. E aí muitas pessoas fazem a comparação de Oxum como alguém que é narcisista, né? Com o Narciso. Só que há uma grande diferença em uma ponte que atravessa e deixa separada Oxum do Narciso. O Narciso, ele se olha o tempo inteiro e ele se admira para si. A Oxum, ela utiliza o espelho exatamente para resplandecer a luz e para que essa luz ela espalhe para todas as pessoas que estejam ao seu redor, bem como ela não se olha de frente para o espelho, ela se olha de lado. E esse espelho serve como um retrovisor para saber qual inimigo está às suas costas. E com essa luz, né,
quando ela movimenta esse espelho, é com essa luz que ela cega exatamente esse inimigo. Portanto, o espelho que ela se olha nada mais é do que uma grande ferramenta para afastar esse inimigo. E que inimigo é esse? Exatamente esse homem, exatamente essa mulher não letrada de gênero, que acaba por replicar ações sexistas e machistas, de que essa mulher, para ser feminista, ela precisa estar com um fenótipo com características masculinizadas. Que uma mulher feminina que se pinta, que se maqueia, que se arruma, que usa rosa, que usa lilás, inclusive hoje eu estou de rosa, não pode ser uma mulher feminista, exatamente porque o que é o feminismo é esse lugar de quem não faz a sobrancelha, de quem não se depila, de quem não escova os dentes, ou seja, nos apartando completamente das teorias. Mulher, é verdade. Eu já fui falar num bizarro, parece esdrúxulo, mas não é. Eu acabo por trazer na minha fala sempre exemplos de lugares que eu já fui falar e de coisas que eu já ouvi. Que o feminismo é coisa de mulher que não gosta de ter relação sexual, né? Porque determinadas posições sexuais colocam a mulher no lugar de submissão. Mas agora veja, será que nem sexualmente falando o nosso corpo é nosso? Não se preocupe não, que eu vou amenizar aqui nas palavras, porque tem menor de idade. Ela ouve tudinho, porque eu falo do feminismo para ela há muito tempo, ela sabe tudo de Ela é para frente, né? Ainda bem. Para frente. Ainda bem. Mas eu vou amenizar, sim, porque, né? Tem de menor no recinto. Então, nem a posse, a propriedade do nosso corpo, a gente sabe que não é nosso, né? É dessa indústria que diz que uma mulher com postura para ser advogada criminalista não pode utilizar roupas que deixem seu corpo torneado. E muito menos rosa. Muito menos rosa. Né? Então, tem que ser cores neutras, cores pastéis, não pode falar alto, não pode usar batom vermelho, não pode usar unha vermelha, porque quem usa batom vermelho e unha vermelha são as garotas de programa, né? São as mulheres, as profissionais do sexo. Então, percebam que nem a posse sobre o nosso próprio corpo, de qual posição sexual do livro do Kama Sutra a gente pode escolher, se nós somos mulheres feministas. E de que fazer um escaldapé para o nosso companheiro, ficante, amante, namorado, esposo, é um lugar de submissão. Mas perceba, se esse escaldapé um dia é feito por ela, um dia é feito por ele, ou ela, isso não é submissão. Isso é compartilhamento de uma relação. E é negado a nós, mulheres, ativamente, né, feministas, esse lugar, o escaldapé, de fazer o escaldapé para o nosso homem, né? E aí, ainda sobre essa questão, né, do empoderamento estético e desse lugar da mulher, não é dado a nós, mulheres feministas, o direito de usarmos salto alto, porque o uso do salto alto é muito feminino e mulher feminista precisa usar escarpão com um designer de mocassino, né? Esse sapato que é masculinizado. E quando se trata da advocacia criminal, isso é muito mais forte. O nosso blazer precisa ter um corte reto, muito parecido com o terno masculino. As nossas calças não podem ser apertadas para as mulheres que vestem calça. E quando são mulheres que não vestem calça, as saias e os vestidos não podem ser justos no corpo, tampouco podem ser não cumpridos. Ou seja, existe uma instrução para quem quer ser aceita nessa sociedade, ser aceita na advocacia criminal, para se vestir, se portar, peticionar
e tratar com o cliente e na mesa de audiência. Primeiro que, ao passo que nós chegamos para um atendimento na delegacia de polícia, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, nós que somos mulheres negras, afro-indígenas, negríndias, nunca jamais somos olhadas enquanto profissionais da área do direito, mas sim alguém da família que foi levar ali uma sandália, um alimento, uma roupa para aquela pessoa que foi selecionada naquele momento pelo sistema criminal. Nós não somos enxergadas, e aí, falando do Pará, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Maranhão, do Acre, do Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, falando do Pernambuco, em qualquer seccional, qualquer das 26 seccionais, mais o Distrito Federal. É exatamente assim que o sistema de justiça, em especial, o sistema criminal, nos enxerga. Não à toa, a tribuna, para quem faz plenário do Tribunal do Júri, eu sou especialista no crime de tráfico de drogas e no Tribunal do Júri. A tribuna do Tribunal do Júri é um lugar, é um púlpito em que a profissional ou o profissional da advocacia, da defensoria pública, faz ali tem o espaço da sua sustentação oral. Mas o tribuno é o advogado. Mas a tribuna é um espaço. Perceba a diferença aí, né? Nós, mulheres e mulheres negras, dentro da advocacia criminal, permanecemos com esse olhar, com esse rótulo, com essa designação de que nós somos réis, de que nós somos coisa, de que nós não somos pessoa, né? O lugar do plenário é do tribuno. Ele é o homem, ele é o advogado que está ali pronto e determinado para transportar sua tese defensiva naquele momento daquele cliente. E aí, nós que somos advogadas, precisamos, muitas vezes, abrir mão desse nosso empoderamento estético exatamente para que o direito de terceiro ao qual nós estamos ali ou defendendo ou protocolizando, né, numa petição inaugural, um pedido de divórcio, de reconhecimento de união estável de dissolução, de um pedido de pensão alimentícia, de um inventário, enfim, de uma ação de indenização de dano moral e dano material em sede do Juizado de Defesa do Consumidor, a matéria que seja, a gente acaba engolindo um pouco a nossa vontade, a nossa autenticidade, a nossa altivez, exatamente para que aquele processo não receba uma taxa, um carimbo de que é da advogada problemática, ou que é da advogada raivosa, ou que é da advogada que usa uma beca branca em plenário, que ninguém nunca viu beca branca. Né? E é aí, exatamente nesse lugar, que o racismo religioso ele atua. Eu acabei, na minha apresentação, eu acabei não falando, mas eu sou uma mulher de candomblé, eu sou uma mulher de terreiro, e tenho alguns tabus. Um deles é a utilização da cor preta. Eu não uso preto. Né? Então, a minha beca de defesa em plenário do Tribunal do Júri é uma beca de cor branca. E que, na primeira vez que eu fui fazer uma sustentação oral no Tribunal do Júri da comarca de Salvador, que é a capital, cidade mais negra, fora do continente africano, me fora perguntado que invenção era aquela. Né? E aí, esse lugar do que invenção é aquela, acaba por acortinar, né, esse lugar de onde é que está o seu racismo. Né? Por que você não pergunta por qual motivo a beca da pessoa é de cor branca e não de cor preta, como é o comum? Né? E aí, quando eu trago essas questões, eu trago também que o tempo inteiro fora retirado de nós, mulheres,
a possibilidade de sermos profissionais. Primeiro, porque a gente precisa estar em casa, deixando a casa organizada, sendo objeto sexual dos homens, né? E aí, objeto também de desejo de propriedade desses filhos, filhos que querem a atenção dessa mãe o tempo inteiro e que, para além do que a sociedade diz, essa mulher ela se sente completamente fora do espaço, da possibilidade de sair do lar para cuidar e educar essa criança. Mas quando essa criança ela vira adolescente, ela vira para a mãe, né, em uma conversa e pergunta por que a mãe não tem uma profissão. Se foi dada a ela essa possibilidade, porque essa mãe ela não estudou, né? Ou seja, essa mulher está aí num limbo de não sair de casa para as suas atividades profissionais, né, e acadêmicas, exatamente para dar conta dessa educação familiar. Mas quando essa pessoa cresce, ela não consegue enxergar o motivo ao qual essa mulher abriu mão de um desenvolvimento profissional e acadêmico que fora exatamente em prol dessa evolução humana, que evolui e não consegue enxergar a importância que essa maternagem teve na sua evolução. Portanto, era dada à mulher, na década de 60 e 70, apenas a possibilidade de profissionalizar-se enquanto educadora. Quem é educadora, minha gente? É quem, professora, tem esse papel de orientar, cuidar e maternar. Não é isso que as professoras fazem? Pois, esse é o lugar da mulher, década de 70, década de 80. Só que aí, em 95, chamada a Lei de Cotas, né? Em 1995, a deputada pelo Estado de São Paulo, a deputada Marta Suplicy, ela acaba por inserir na Assembleia do Estado de São Paulo a legislação, né, o projeto de lei sobre cotas, e a partir desse momento acaba por determinar que 20% das candidaturas sejam preenchidas por mulheres na eleição do ano de 1996. Só que perceba, apenas no ano de 2020, 2021, existe a necessidade e a obrigatoriedade do fundo pecuniário para as mulheres candidatas. E aí, o que é que acontece? Quem são essas mulheres? São mulheres não negras, da faixa etária de 45 a 65 anos, pertencente à classe média alta e que são companheiras de outros políticos. Para não dizer que são laranjas dos partidos desses homens que as convidaram exatamente para cumprir uma cota. Porque não é dada a possibilidade de que mulheres com opinião, que sejam, né, firmes nesse seu desmembramento aí, intelectual e político, esse lugar da candidatura. Porque esse homem médio não quer, não deseja, não anseia que tenham mulheres que cumpram muito melhor o papel que é dado e destinado a ele desde sempre. Porque a Maria Madalena ela foi tão atacada na Bíblia, tão atacada no período que se retrata, né, a sua vivência dentro da sua comunidade. Exatamente porque ela não aceitava que mulheres que acabassem por ter alguma ação ou reação diversa do que era aceitado naquela comunidade fosse apedrejada. A Maria Madalena ela acaba por ser tão odiada naquele período exatamente por defender outras mulheres. E é a Maria Madalena que faz com que Jesus Cristo tenha todo um olhar categórico e acolhedor para aquelas mulheres que já foram apedrejadas, inclusive sendo advogados de outras que estavam nessa fila
para a sentença do apedrejamento até a morte. Então, quando a gente trata sobre que espaço e porquê dessa subrepresentação e que lugar é esse que essas mulheres estão, é importante que a gente tenha como ponto inicial esses lugares das violências, esses lugares que a religião nos coloca, esse lugar que principalmente a academia nos insere. E que lugar é esse? De 2016 a 2018, aumentou mais de 58% os casos de assédio moral nas universidades federais do Brasil. Quem disse isso? A Associação Nacional de Pesquisadores de Negros e Negras, a BPN. A BPN traz esse dado e faz com que a gente possa refletir sobre quais motivos têm levado isso a acontecer. Esse boom, né, desses casos de assédio moral são porque os casos de assédio aumentou em sede de academia, são porque as mulheres estão ingressando mais nas pós-graduações, são porque as mulheres conhecem canais de denúncia, são porque os orientadores dessas mulheres não querem exatamente que elas cumpram esse papel de sucessão no lugar que eles estão, porque esses orientadores e coordenadores de pós-graduação e de cursos de graduação não anseiam que essas mulheres estejam exatamente enquanto docentes, corpo docente de universidades públicas, federais, estaduais ou particulares, todas as alternativas anteriores, né? Essas são algumas características dos motivos aos quais as mulheres são vítimas de assédio moral. E muitas delas não realizam a denúncia exatamente por conta de que essa mulher, ela é o tempo inteiro colocada no lugar de sua fala, de sua afirmação ser inverídica. Especialmente se essa mulher ela for indígena ou uma mulher preta retinta. Por que essas duas mulheres? Porque as mulheres indígenas e as pretas retintas eram objeto sexual dos senhores e senhoras de engenho, eram objeto sexual das senhoras de engenho lá atrás. Então, a consequência do que a gente traz dessas violências, né, em que as nossas ancestrais elas foram vítimas, é de que, até hoje, quando uma mulher vai fazer um registro de uma denúncia em sede de delegacia especializada ou territorial, se ela for, por exemplo, preta ou indígena, transexual ou travesti, transgênero, ela será olhada como alguém que está com o seu corpo à disposição e disponível a qualquer momento para quem quer que seja, como sendo, eu sempre esqueço, a maçaneta de alguma porta, de algum lugar muito frequentado, que está ali para ser pega por qualquer pessoa. Exatamente por conta desse lugar em que a mulher ela é o tempo inteiro colocada, de que ela está disponível e à disposição para a sociedade, seja para o mercado econômico, para o mercado cultural, para o mercado do marketing, para o mercado da política, da religiosidade, para o sistema da OAB, para a academia. Quando a gente pensa nas mulheres em espaço do sistema OAB, e aí para quem não é advogada ainda, para quem ainda está no processo, né, de tirar a carteira da ordem, a OAB ela é formada por diversos órgãos. A gente tem a diretoria executiva, né, que é composta por presidente, vice-presidente, secretária-geral, secretária-geral adjunta, diretora tesoureira. A gente tem a Escola Superior da Advocacia, que é formada por reitor, reitora, né? Aqui eu já vi que
diretora. Então, presidente, vice-presidente, tem a diretoria, né, em conjunto ali, e a caixa de assistência, que é formada por presidente, vice-presidente e demais diretores e diretoras. Quando a gente faz um estudo etnográfico de onde estão essas mulheres, a gente consegue perceber que elas estão na Secretaria-Geral ou na Secretaria-Geral Adjunta. Lembra que eu falei que a única possibilidade que as mulheres tinham na década de 60, 70, 80 era serem professoras? Elas deixam de ser professoras, conseguem ingressar na graduação de Direito, mas quando se trata do sistema da OAB, elas não estão nas cabeças de pule, nesse lugar de quem manda, nesse lugar de quem organiza, nesse lugar de quem faz a política do órgão, mas sim nesse lugar da organização, da secretaria. Ela sai desse lá, que ela organiza a casa, fazendo almoço, cronograma de limpeza, cuidando do filho, e ela vem para a instituição para secretariar o presidente, o vice-presidente, os diretores da Caixa, os diretores da ESA. Ela sai porque o lugar de secretariar é da mulher. A mulher que tem a sensibilidade, é a mulher que chora, é a mulher que sabe pôr uma mesa organizada, é uma mulher que sabe que quem vem palestrar aqui precisa de uma cadeira confortável, de uma água, de uma merenda. É só a mulher que sabe fazer essa organização. E a responsabilidade nossa é exatamente perpetrar esse pensamento na nossa sociedade, porque nós somos responsáveis pelo cuidado e pela educação dos nossos filhos e filhas. E cabe a nós fazer exatamente essa quebra de paradigma quando a gente tiver oportunidade, seja com os nossos filhos e as nossas filhas, seja com as crianças e adolescentes ao nosso redor, porque esse lugar não é apenas familiar. Fale, Gabi. É porque eu não queria te interromper, desculpa, Dandara, por isso que eu levantei aqui a mãozinha. A tua fala nesse sentido, a gente vê muito, né, no sistema, e me lembrou que eu estive num evento, a gente está fazendo aqui a campanha da Advocacia Sem Assédio, visitando escritórios e fazendo o lançamento da campanha em todas as subseções também. E visitando também espaços do sistema de justiça, a gente até teve na PGE aí há um tempinho atrás. E eu fui convidada para participar do lançamento da campanha lá na subseção de Castanhal, que é um município aqui da região metropolitana, 200 quilômetros? Não, 60 quilômetros. Eu acho que 60 quilômetros. Enfim, 100 quilômetros. É por aqui. É na região metropolitana. E eu fui lá participar e tem um presidente subseccional, né? Participando. E aí é incrível isso, como é tomado ainda como espaço de elogio. Ele, na fala dele no evento, numa universidade de direito lá, no município, eu vou comentar porque eu fiz o comentário lá, publicamente, então, enfim, já está feito, entendeu? Ele fez na fala dele uma fala, né, falando da questão do assédio, mas ele falou, olha, aqui a Comissão da Mulher Advogada tem todo o espaço, inclusive elas que organizam tudo, porque elas são muito caprichosas. Então, os eventos eu deixo todos com elas que fizeram tudo, hoje aqui, não sei o quê, e eu já, né? Aí, quando chegou o meu momento da fala, eu falei assim, não é para constranger, é porque às vezes a pessoa é tão socializada que nem está se percebendo do que está dizendo, né? E aí eu falei, doutor, eu sei que o senhor falou numa intenção de elogio, mas até uma coisa que a gente precisa realmente repensar, que enquanto a gente está colocando, a gente traz a mulher do espaço doméstico, porque eu trouxe isso na minha fala sobre o assédio, né, lá. E aí eu falei, a gente está falando da questão da mulher sair do espaço doméstico e para o espaço público, se ela continuar nesses espaços, se o senhor observar, ela continua no espaço de cuidado. Por que só a mulher que é caprichosa e sabe organizar? E quanto a mulher está organizando os eventos, arrumando a mesa, trazendo toalha de mesa, que eu vi lá, aquelas todas preocupadas até em colocar toalha na mesa e tudo, os homens estão sentando na mesa para falar, e inclusive estão sentando na mesa para falar em nosso lugar, sobre nossos direitos. Aí ele ficou meio, não tinha... Aí eu falei, pois eu estou trazendo isso justamente porque a gente precisa desconstruir esses pensamentos, essas falas, e aí tu falaste isso agora, foi exatamente o que eu lembrei, porque vem ainda nesse local de elogio. Então, vem a mulher saindo do espaço doméstico, indo para o espaço público, ainda ocupando um espaço que é de cuidado, né, assim, de certo modo. Aí eu só queria, enfim, fazer esse comentário aqui. Engraçado que
no meu terreiro, eu cozinho. Eu faço comida no meu terreiro. Mas na minha casa, eu normalmente sei onde que está a panela. E aí, uma vez, eu trago muitos exemplos meus e exemplos das aulas que eu dou e dos espaços que eu vou. E em um determinado subseção lá na OAB, eu acabei trazendo essa questão de que não sei cozinhar em casa, não gosto, não cozinho bem, e tá tudo bem para mim. Durante pelo menos 18 anos, não esteve tudo bem. Porque é cobrado de nós o tempo inteiro esse lugar de fazermos tudo muito caprichosamente bem. E aí, quando a doutora Gabriela traz essa questão, né, de que nós somos caprichosas, nós somos tão caprichosas ao ponto de não querer dar espaço para uma crítica e nós nos sobrecarregamos. Porque ao invés de sentar à mesa e fazer uma fala de 45 minutos, nós estivemos pensando toda a concepção e organização de um evento. Por isso, não dedicamos 24 horas para o estudo e a organização de uma fala. Porque não nos sobra tempo técnico para a nossa própria formação. E o que é que homens e mulheres que repetem esse lugar do machismo fazem? Já que nós somos honestas ao ponto de dizer que não trataremos sobre política criminal e democracia porque não somos especialistas, esse homem e essa mulher que repete o machismo tem tempo exatamente para falar de todas as pautas. Porque nós somos honestos de dizer, não vou falar sobre isso porque eu não sei. Mas aquele homem, ele não teme. Porque à noite, quando ele chegar da atividade da OAB do Pará, ele vai sentar-se à frente do computador, vai fazer uma pesquisa, vai organizar a fala, e a mulher dele, que já chegou, já fez a janta, já arrumou a casa, já ensinou o dever aos meninos, já deu comida aos meninos, já deu banho aos meninos, já botou os meninos para deitar, aí ele transa com essa mulher, aí depois da transa, isso lá para meia-noite, 1h da manhã, ele vai pedir essa mulher para revisar o texto da fala dele, e essa mulher vai revisar. Porque uma mulher sabe dificultar. Ela pode ficar mais 30 minutos sem dormir, mas ele, ao invés de revisar a banana do texto dele, vai passar para ela. E ela vai fazer. Porque se ela negar esse favor, é só esse favor. Uma coisa tão simples, você escreve tão bem. Não é possível que você, meu amor, não possa, agora, 5 minutinhos, 2h da manhã, a bicha vai levantar às 5h30 de novo, fazer uma revisão desse texto. E cabe a nós dizer um não a isso e às diversas exposições de violência que nos colocam sem ter peso na consciência. E como é que faz isso, Nandara? Tem uma fórmula mágica? Não tem. Tem umas drogas assim que se toma, né? Um Rivotril, um Odipar, um Royal Salute, né? Tem, não é o tucupi, não. É o negócio que... Tem o jambu, entendeu? Tem a cachaça do jambu. Tem essas coisas que vão amenizando ali. Eu estou brincando, mas tem essas válvulas de escape, obviamente, né, junto com o acompanhamento psiquiátrico e psicológico dessa mulher. Não, porque normal uma pessoa dessa que vai parar tudo na vida para revisar uma fala. Ou normal uma mulher que vai dizer um não e não vai dormir, ela vai ter insônia, porque ela disse um não a esse marido glorioso. Normal essa mulher não está
E esse adoecimento é exatamente social. Esse adoecimento é cultural. É uma mulher guerreira, né? É uma super mulher. Ela veste a roupa dela de She-Ra 24 horas por 72, e quando essa roupa de She-Ra precisa de um remendo, ela tem medo. Quando ela adoece, né? É quando a roupa de She-Ra rasga. Mesmo doente, ela tenta, apesar de tudo, permanecer com todas as suas tarefas. Só que aí, minha gente, quando chegou em 1997, 98, houve o aumento desse número mínimo de candidaturas femininas de 30 para 20, com no máximo 70. Em 2021, foi implementada esse lugar do fundo partidário para as candidaturas femininas e para as candidaturas negras, de pessoas negras. Sobre a candidatura de pessoas negras, eu vou falar um pouquinho. Mas sobre as candidaturas dessas mulheres, essas mulheres têm essas características que eu trouxe aqui. Especialmente são companheiras ou amantes dessas pessoas que já têm mandatos, desses homens que já têm mandatos. E aí eu estou falando dessa amante, por quê? Porque é muito comum que nós, mulheres, que temos, né, os nossos companheiros, namorados, sei lá mais o quê, que a gente enxergue essa mulher amante, mesmo a que sabe que o homem é casado, namorado, noivo, que essa mulher ela é uma rival, que essa mulher ela é uma ordinária, que essa mulher ela é uma quenga, né? Só que veja, dentro dessa construção da sociedade, você pode até continuar achando que ela é, mas ela é tão vítima de violência quanto você. Porque ela sabe que aquele homem não é dela, não que a gente tenha alguém, né? Nesse lugar da propriedade, ainda mais com esse negócio dessa coisa aí da não monogamia, não sei o quê, melhor deixar abaixo. Mas ela é tão vítima desse lugar do que essa mulher que é esposa. Até porque se esse homem morre, ela sequer tem direito a uma pensão. Se esse homem ele se separa dela, da amante, essa mulher sequer pode chegar ao sistema de justiça, requerer algo, porque até que ela encontre uma advogada feminista que compreenda esse lugar dela e essa necessidade, ela já desistiu. Porque a advogada que é casada não vai querer atuar para uma mulher amante. A magistrada que é casada não vai querer deferir uma pensão de uma mulher amante. Um agente de polícia, uma delegada de polícia, na delegacia especializada da mulher, não vai querer registrar e fazer o pedido de uma medida protetiva de uma mulher que é amante, porque ela se coloca no lugar da esposa, da namorada, da noiva. Ela não consegue enxergar que essa amante é tão vítima de violência quanto a primeira-dama, né? Quanto essa esposa. Então, ao passo que a gente consegue enxergar esse lugar das discussões e do aprofundamento de mais mulheres na política, eu tenho como um grande exemplo a Marta Rodrigues, né, do Partido das Trabalhadoras. É uma mulher casada, de meia idade, que está na terceira mandata enquanto vereadora, mas que perdeu muitas eleições até lograr êxito, né, nas mandatas. Uma mulher com nível superior, com 2 pós-graduações e 3 filhos. 3 filhos em que 2 coabitam com ela. E é uma mulher que não leva a política como lugar e espaço do mesmo. É alguém que consegue, que tem esse capricho, que é caprichosa, mas que consegue fazer essas articulações todas que a gente sabe que para estar no ambiente político é necessário, mas que não se corrompe. E aí, desde a estética ao seu posicionamento em plenário. E por que eu estou falando da estética?
É uma mulher de meia idade que usa camisa de partido político, camisa de algum tipo de promoção, sabe? De grupo de mulheres, de grupo do movimento negro. É uma mulher que você não vai encontrar maquiada, às vezes só com um batom, mas é alguém de extrema fé e religiosidade. Ela é fervorosa, né, dentro do segmento religioso que ela segue. Consegue ali contemplar outras pessoas de outros segmentos religiosos dentro de sua mandata, tem um diálogo muito forte com a comunidade LGBTQIA+, e o que assim eu acho um absurdo é que ela nunca está com sono, ela nunca está com fome. Eu digo que ela é uma força da natureza, porque ela vive de luz, né? Mas é alguém que não deixou de fazer a política ou de educar os seus filhos com igual importância. E aí, e eu falei da estética, eu falei da roupa, mas ela é afro-indígena, né? É uma mãe negra, o pai índio e tal, e a gente, não sei se aqui é comum nas etnias daqui do Belém, mas na Bahia é muito comum que o sorriso dos indígenas de lá tenha o dente menorzinho, o sorriso gengival. Exatamente. E ela, para fazer os retratos, né, do santinho, da campanha, da urna, para fazer a gravação do horário eleitoral, ela não colocou lente de contato, ela não fez qualquer tipo de alteração. Então, para além de ser, né, alguém que eu trabalhei, é alguém que antes dessa aproximação profissional já tinha em mim esse lugar da inspiração e do exemplo, exatamente por conta de suas características. E a gente ficou esperando, será que Martinha vai mudar o sorriso? Será que Martinha vai mudar a trança? Será que Martinha vai mudar a roupa? E isso não se alterou. Eu estou falando de uma mulher na política dentro da conjuntura da Bahia, porque eu não consegui localizar alguém aqui no Pará para fazer esse parâmetro, né? A ministra Carmen Lúcia acaba, né, dando apoio ao TSE. Ela falou dessa necessidade de que a igualdade entre homens e mulheres também se reflete no judiciário, né? Com menos de 40% dos quadros da magistratura ocupados por integrantes do sexo feminino. E quando essas mulheres estão na magistratura, elas estão na magistratura trabalhista. Quem é a força da magistrada no âmbito do direito do trabalho? Aquela que auxilia, que resguarda o direito do trabalhador e da trabalhadora, aquela que é a voz de quem não tem voz. A mulher sai de cuidadora do lar, professora, secretária-geral ou secretária adjunta do sistema de ordem para ser magistrada na Justiça do Trabalho, sem qualquer tipo de menosprezo a esse lugar da magistratura. Mas perceba que quando nós logramos êxito em espaços de poder, nós ainda estamos nesse lugar do cuidado. E quando a gente trata sobre esse lugar das mulheres, apenas 7% das mulheres são negras. Essa foi uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, no ano de 2022. Então, é bem atual. Quando a gente fala dessa mulher no âmbito da magistratura, é uma mulher que nunca teve qualquer tipo de atuação política no que se refere às relações étnico-raciais. Ou seja, essa mulher acaba por se enxergar preta dentro da realização de suas atribuições. Como, Dandara? Por exemplo,
a desembargadora aposentada, doutora Luzlinda Valoar. Diferentemente desses 7% dessas mulheres negras na magistratura, a doutora Luzlinda Valoar, ela sempre encampou esse espaço do enfrentamento ao racismo e desse lugar de mais mulheres na magistratura. Mas outras mulheres que se tornaram negra, como diz a Neuza Santos, que se tornaram negra depois desse lugar da magistratura, se enxergaram negra, assim como a princesa, esqueci o nome dela, a esposa de a Meghan, que acabou por se enxergar latina e negra, agora que se casou com um príncipe. Agora não, né? Já tem pelo menos 2 anos que eles estão casados. E que as magistradas começaram a perceber que eram mulheres negras, apesar de sua beca preta, do seu sapato da Carmen Stefan. Carmen Stefan vende sapato ou é sua bolsa? Vende sapato e bolsa, da sua bolsa da Carmen Stefan. Fala aí uma marca bem cara de roupa. Gucci? A Gucci da Deolane Bezerra. Mesmo com o seu terninho, né? Da Gucci, como é? Da Dior, da Armani, agora eu lembrei tudo. Da Dior, da Armani. Mesmo a bolsa da Chanel, aquela sandália de Deolane que tem uma borboleta assim atrás. Mesmo com todo esse fenótipo, né, de bilhões, ela é perguntada, ela se senta na cadeira dela de magistrada, na sala de audiência, e ela é perguntada por um serventuário dos serviços gerais, ou por um advogado ou por uma advogada, cadê a juíza para começar a audiência? E ela só consegue enxergar esse lugar que está sendo vítima de racismo quando isso acontece de maneira reiterada e cotidiana. E aí ela se vê imprensada nesse lugar de fazer o enfrentamento ao racismo dentro da conjuntura, mesmo sendo alguém que está ali nesse espaço de poder, né? Quando a gente fala de mulher na política, a gente precisa ultrapassar esse lugar de todo sobrecarregamento ao que nós somos colocadas, seja da organização residencial, até quando a gente está na academia. Não sei se vocês já passaram por isso, mas são orientadas por homens. A gente acaba sendo monitora desses orientadores, dando aula no lugar deles, corrigindo as provas, corrigindo trabalhos, ou seja, nós estamos nesse lugar do cuidado, sendo mães de quem deve ali se colocar no lugar de orientação, né? E quando nós não fazemos isso, somos vítimas de assédio moral. Parece que eu vim, né? A OAB do Pará me trouxe de tão longe para trazer aqui diversos exemplos e parâmetros que todo mundo já conhece. Mas eu vou dizer que esse desacortinamento tem acontecido cada vez mais com essas mulheres. E aí são mulheres completamente disruptivas e insubmissas que acabam por enxergar este lugar de serem sobrecarregadas e que dão a mão a outras mulheres, exatamente para que elas saiam desse lugar dos ciclos de violência, sejam dentro de suas casas, sejam dentro dos escritórios de advocacia, sejam dentro das pós-graduações, e somente assim há possibilidade não do extermínio do sexismo e do machismo, mas desse enfrentamento apenas em coletividade. É importante que mulheres negras, e aí Laís e Bruna, né? Larissa e Bruna, que estão aqui, em especial, porque são aquelas que eu enxergo enquanto mulheres negras. Você se reconhece assim, Bruna? Obrigada.
Ninguém me enxerga assim. Quando Pronto, eu falo, a eu pessoa vou diz, chegar lá. não, você é branca. Eu fico, oi, onde? Branca é Gabriele. Branca é Samila. Aqui, doutora, se eu falar que eu sou uma mulher negra, a pessoa me olha assim, oi? Pronto. Você se identifica também como mulher negra? Eu não quis falar porque eu fiquei meio assim, né? Então, somos 4 nessa sala. Para nós, é algo ainda mais complexo. E aí, quando a gente fala desse negócio chamado colorismo, o colorismo ele tem servido apenas e tão somente para pessoas pardas, muito mais brancas, ingressarem dentro do sistema de cotas, inclusive a cota completa 10 anos esse mês de agosto e a gente precisa renová-la, exatamente porque o objetivo das cotas raciais, que é apenas um meio de ação afirmativa, não foi cumprido, ou seja, nós somos apenas 7% na magistratura. E ainda mais aqui no estado do Pará. O estado do Pará tem uma organização da miscigenação e da população demográfica muito diferente, divergente do resto do Brasil. Eu, na Bahia, sou vista como uma mulher preta, como uma mulher negra, não tem dúvida. Larissa, se você chegar lá, não se preocupe. Se você entrar nas lojas americanas com a mochila, o segurança vai ficar atrás de você. Não se preocupe, não. Isso vai acontecer. Se você for na ala das grifes, no Iguatemi, não se preocupe. Vai ter pelo menos 2 seguranças atrás de você, lhe observando cuidadosamente, de maneira muito educada. E um rádio... E você vai ouvir suas características até você sair da Alameda das Grifes. Não se preocupe, não. Bruna, da mesma maneira. Como é seu nome que eu esqueci? Daniela, você, na Bahia, é enxergada como uma mulher que tem passabilidade branca. Ou seja, você se enxerga como uma mulher negra, você é uma mulher negra, mas na Bahia, em que as pessoas são extremamente retintas, que as mulheres negras têm cabelo crespo, eu não sei se o seu é quimicamente tratado, eu não consigo enxergar daqui. Pois é. Você lá é enxergada socialmente enquanto uma mulher branca. Isso, o olhar social, nada tem a ver com a sua autodeclaração. São coisas completamente distintas. Se tu fores na Alameda das Grifes, ninguém vai passar o rádio para te observar. Isso é duro lhe dizer um pouco, mas aqui no Pará, ninguém tem dúvida de que você é uma mulher negra. Por quê? Porque aqui a tez das pessoas negras é um pouco mais clara. E essa miscigenação com a ascendência de vocês indígena leva ao cabelo não ser crespo, mas vocês têm outras características diversas desse fenótipo que nos indica esse lugar da heteroidentificação enquanto pessoas negras, né? E aí eu acho, Larissa, que essa questão acaba por responder esse susto que as pessoas têm aqui, ao passo de que você se apresenta enquanto mulher negra, exatamente porque o seu cabelo não é um cabelo quimicamente tratado, mas possivelmente você tem uma ascendência indígena que traz esse fenótipo para você. Mas você tem uma pele escura, inclusive você é mais escura do que eu, mais escura que Daniela, mais escura que Bruna, e isso é algo incontestável. Em qualquer lugar do Brasil que você for, a polícia vai fazer uma busca pessoal, porque possivelmente você está com algum tipo de substância ilícita. Um adendo aqui, eu estava em Fortaleza, 2 primeiras semanas agora de agosto. Não, mas tá não. Dá para ouvir? Eu estava em Fortaleza agora nas 2 primeiras semanas de agosto. E o que aconteceu? Eu fui no Centro Fashion. A senhora sabe qual é, doutora? É um shopping de fábrica.
E no Centro Fashion, a Larissa foi tratada que nem rainha, maravilhosamente bem, adorei, queria voltar lá todo dia para comprar. Agora eu fui no Iguatemi. O quê? Não teve uma loja que eu não estivesse sendo seguida. E aí o meu primo, ele é um homem caucasiano, branco, do olho azul, e ele não acreditou. Ele, Larissa, não acredita. Eu disse, olha, eu vou te mostrar, tu quer ver? Bora entrar ali. A gente foi entrar para ver uma bolsa. Aí ele, vá primeiro. Eu fui. Quando eu fui, todo mundo em cima de mim, não sei o que, ele ficou olhando de longe. Aí ele queria fazer um escândalo. Eu disse, não é para fazer escândalo. Você vai fazer o quê? Eles não vão nem ligar. E depois vai ser como? Se tivesse fazer alguma coisa, é lá na base, criticando, falando, coloca lá na vida aqui para fazer um barraco, a gente sai daqui. Não vai ter o que fazer agora. Agora não tem o que ser feito. É só para todo. Porque ele não acreditou. E ele mora em Fortaleza. Ele e a mulher dele. E ele ficou assim, os dois são brancos. Eles não acreditaram que isso acontecia comigo. Eles pensaram que era brincadeira. E eu fui no salão. Quando eu cheguei no salão, aí eu virei assim, disse assim, moça, eu queria pintar o cabelo, isso, aquilo, outro. O rapaz também branco olhou para mim e disse assim, não tem horário para você agora. Eu olhei para o salão estava vazio. Mas quando ele foi comigo, ele, não, pera lá que tu vai. Menina, foi rapidinho. Mas porque tinha um branco me acompanhando. Sozinha não, sozinha é ir embora, ou então tô cheia de segurança atrás de mim. É muito importante essa fala que você traz, Larissa, porque esse homem caucasiano branco, ele lhe serviu ali para você acessar um serviço que você iria pagar, mas que você não conseguiu ultrapassar essa barreira do racismo. As pessoas não negras perguntam muito o que é que elas podem fazer para nos ajudar. Um dos pontos é nos ouvir e não nos colocar à prova da nossa fala. Ou seja, se a gente está dizendo que aconteceu, aconteceu. Não nos coloca nesse limbo da mentira, porque é muito ruim. É muito ruim mentalmente falando. Tá? E aí, que lugar é esse dentro da advocacia que essa mulher branca, enquanto feminista, pode lhe ajudar? Se você está numa mesa de audiência e você está do lado da defesa e tem uma colega assistente de acusação, e essa colega percebe que o juiz togado está ali pedindo a sua carteira da OAB, mas não está pedindo a carteira da OAB da colega que está do outro lado, essa colega branca precisa se enxergar nesse momento, enquanto antirracista, e fazer ali uma intervenção. Seja dando a carteira dela, seja perguntando por que a carteira dela não foi solicitada. A questão não é apresentar a carteira da OAB, não é isso. A gente tem, a gente apresenta. A questão é a seleção de quem é requerida a carteira da OAB. Seja para uma diligência, seja numa audiência, seja uma diligência em sede de delegacia de polícia. Se você é uma mulher branca ou uma mulher negra não retinta, socialmente identificada como uma mulher branca, nesses momentos, não espere a gente agir. Se coloque nesse lugar de altiva e trate de implementar o seu antirracismo nesse momento. Quem não faz isso, está exatamente nesse lugar de inimigo de uma pauta, de inimiga de uma pauta. Por que eu estou falando isso? Possivelmente vocês conhecem a maior intelectual negra brasileira de todos os tempos, a feminista negra, doutora Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, eu sempre gosto de falar dela, eu sou lelista. Antes de qualquer outra pessoa falar sobre interseccionalidade, a Lélia já escrevia sobre interseccionalidade. Antes de qualquer pessoa, vulgo Angela Davis, falar sobre gênero, raça e classe, a Angela Davis já tinha escrito sobre isso. Mas a Angela Davis porque ela nunca morreu, a gente não morre, o legado dela enfim, ultrapassa gerações e esse lugar, né, da ausência do seu corpo físico. Ela é uma mulher negra retinta que usava o seu cabelo de carapinha para cima e que enfrentou de partido político a intelectuais negros e brancos.
E ela não foi conhecida e reconhecida em vida, e ainda pós-morte não foi reconhecida ao ponto de que as pessoas tenham esse ovacionismo como tem de outras intelectuais. Não diferente a Beatriz do Nascimento, não diferente o Abdias do Nascimento, o Alberto Caó de Oliveira, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse lugar do epistemicídio acontece e acontece muito, e quando a gente não conhece essas pessoas, o Graciliano Ramos, o Milton Santos, quando a gente não conhece esses intelectuais negros e negras, a gente não tem referência, nem o ponto de onde partir para fazer determinadas críticas. Quando a gente não sabe que foi a Lélia Gonzalez a primeira a tecer considerações sobre interseccionalidade, a gente dá protagonismo a pessoas que vieram depois e que são menos retintas que a Lélia. Essa é uma guerra? Não é uma guerra. Mas essa é uma constatação de que esse lugar da cultura norte-americana é muito mais analisada na intelectualidade do que quando se fala dessa intelectualidade americana, do português da Lélia Gonzalez. E aí, por que eu estou falando, né, isso? Eu sei, Gabi, que meu tempo já acabou, mas eu vim de muito longe, entendeu? Para falar só o horário mesmo, assim, que vocês mandaram, e é isso. Eu estou falando da Lélia exatamente para que a gente possa identificar esse lugar das ausências. E esse lugar de que um livro da Beatriz do Nascimento, que estava há mais de 12 anos para ser reescrito, para ser lançado, né? Esse lugar de que o livro Condenados da Terra, do Frantz Fanon, psiquiatra, um dos melhores psiquiatras do mundo, que inclusive teve a sua tese de defesa de doutoramento reprovada, que é o livro cabeceira e manual de todo mundo que trata sobre relações étnico-raciais, que é o Pele Negras e Máscaras Brancas. A tese dele foi reprovada, ele teve que escrever um outro texto, porque a banca de doutoramento dele não aceitou esse que é o livro referencial de qualquer pessoa que trate sobre relações étnico-raciais e gênero. Sim, gênero, um homem que também traz questões sobre o relacionamento afroafetivo. E quais eram os motivos dele, ou pelo menos os motivos que ele identificou naquele tempo, à luz, né, da psiquiatria, da psicanálise, do porquê ele se casou com uma mulher preta retinta e os seus outros 3 casamentos foram com mulheres não negras. Ele traz questões no capítulo 4 sobre isso, né? Mas eu estou falando sobre essas questões da intelectualidade porque foi a Lélia Gonzalez que trouxe para a gente que essa máxima, né? Mulher vota em mulher, negro vota em negro. Essa máxima é uma grande falácia, porque existem mulheres que reproduzem machismo e sexismo e negros e negras que reproduzem o racismo. Exatamente por conta do tamanho dessa violência interna e dentro dessa subjetividade de cada um e cada uma. E que nós estamos passivos e passíveis, sim, à reprodução desses comportamentos, né? E aí, quando a gente traz essa questão da paridade dentro do sistema OAB, da paridade dentro do sistema de justiça, e, em especial, da paridade de verdade, eu acho que vocês já viram essa hashtag, tem uma página no Instagram, Paridade de Verdade. Quando a gente traz isso para as listas sextuplas do 5º Constitucional, em cada casa, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais de Justiça dos Estados, enfim, de todas essas casas que a gente tem uma vaga aí para a advocacia e que é o Conselho Seccional que vota em seu plenário essa lista sextupla,
e que dessa lista diminui para 3, e que de 3 a chefia do executivo estadual faz a escolha de quem será esse desembargador, essa desembargadora, a gente precisa estar muito espertos e espertas de que qual o histórico dessas pessoas que estão encampando essas campanhas. São pessoas que têm uma notória caminhada dentro da perspectiva de gênero e da perspectiva racial. Quem são essas pessoas quando a OAB Nacional, em 2020 e 2021, estava para votar a paridade e as cotas raciais no Conselho para todos os seus órgãos? Essas pessoas se posicionaram como? De que forma? Como essas pessoas, elas se dedicaram a essas campanhas? São pessoas não negras que estão colocando os seus nomes para essas listas, ou são pessoas não negras que estão encampando esse lugar, buscando, de fato, uma maior participação de gênero e raça? É muito importante que a gente não dê palco e voto para discursos vazios e superficiais que não tenham em si a necessidade e o pensamento de coletividade. E por que eu estou falando isso? Porque é possível que se tenha um desembargador ou uma desembargadora negra que não tenha letramento racial e que, portanto, as suas decisões de segundo grau não irão resplandecer a necessidade de relaxamento de prisão de crimes de furto famélico. E que furto famélico não é apenas e tão somente aquela pessoa que furtou de uma grande loja produtos alimentícios, mas que aquela pessoa que furtou em um departamento de farmácia X desodorantes, furtou para fazer o dinheiro e conseguir comprar comida. E é necessário esse olhar pelas entrelinhas do que tem ali da narração dos fatos, da denúncia do Ministério Público e dessa decisão do juízo de primeiro grau. E mais, esse letramento racial também será para a contratação dos cargos comissionados de seu gabinete, devendo ali as cotas raciais de pelo menos 30% serem inseridas. Porque as cotas raciais não são apenas e tão somente para os concursos públicos, mas também para os cargos de chefia, os cargos comissionados, os cargos em confiança, os cargos de chefia dentro da perspectiva terceirizada, né, da contratação dos tribunais, dos institutos dessa casa, da Casa da Advocacia, bem como esse lugar de quem vai fazer o atendimento à advocacia no gabinete desse desembargador ou dessa desembargadora. Perpassa por absolutamente tudo isso, principalmente de quem vai cuidar desse cuidador e dessa cuidadora, dessa pessoa que está ali no fronte junto com a advocacia, desse advogado que passou 3 anos de pandemia sem andamento processual e que atua numa vara de direito previdenciário, que seu cliente lhe liga todos os dias para saber do andamento do pedido de benefício, e que aquele serventuário, aquela serventuária deste gabinete de alguém escolhido, né, com a paridade de gênero ou de cota racial, precisa também de apoio, porque ele será pressionado. Esse servidor, essa servidora também será pressionado ou pressionado, né? Esse lugar do Conselho de Contabilidade normalmente são presididos por homens, porque cálculo e exatas ainda têm esse lugar e essa visão que não é lugar de mulher. Mulher é esse lugar da letra bonita, né? Que sabe escrever e sabe compor uma ata. Não é lugar de quem sabe utilizar cálculo. Até porque a gente não consegue nem fazer as contas do nosso período menstrual e engravida sem querer. Quem dirás um cálculo para a construção de um prédio, né? Se tratando aí das engenharias civil. Quem é essa mulher para estar com um capacete numa área de construção, liderando
e mandando os machos colocarem menos cimento, mais concreto, mais bloco, chegar um pouco a mais 20 centímetros para a esquerda, porque tem um solo de não sei o que lá do massapê, e que por isso precisa colocar mais tal coisa, porque ela sabe fazer o cálculo, mas até o ajudante de pedreiro, ao mexer essa massa, vai perguntar se é isso mesmo a um outro homem que não necessariamente é um engenheiro responsável pela obra. Mas é porque esse homem, ajudante de pedreiro, não está acostumado a ver uma mulher nesse ambiente, que o ambiente da mulher na obra é aquele ambiente do lugar do administrativo, das pastas, da compra, das notas, dos pedidos de empenho. Mas o lugar do cálculo, da massa, do prédio que vai subir, é sempre masculino. E aí, esse lugar da auditoria contábil, né? Dos cálculos trabalhistas, dos cálculos previdenciários, essa mulher contabilista, ela sempre é colocada à prova. Normalmente, a pessoa que procura um serviço, até que contrata, até que recebe aquele espelho do cálculo, mas vai perguntar ao primo, que é estudante técnico, se o cálculo está correto ou não. Então, para que a gente consiga fazer o enfrentamento de todas essas violências que são postas para nós, só existe um caminho. É esse apoio mútuo e esse lugar de uma segurando a mão da outra. Larissa tem 4 anos de advocacia, eu tenho 14 na área criminal. É dever meu auxiliar Larissa quando a gente esteja compartilhando uma mesa de audiência. Auxiliar Larissa na preparação para um tribunal do júri, porque ela nunca será minha concorrente. Ela é uma colega dentro da advocacia criminal que precisa ser enxergada enquanto profissional. Se ela for enxergada como uma mulher que gagueja, que treme e que está aparentando insegurança no tribunal do júri, todas as vezes que eu for a plenário sustentar, eu também serei enxergada assim. Então, quando a gente segura a mão da outra, está para além desse lugar de perder clientela, mas sim de ratificar essa possibilidade de que nós somos completamente capacitadas e formadas para estarmos onde quisermos estar, seja nas Forças Armadas Auxiliares do Exército, seja nesse lugar do Ministério Público que faz uma atuação de investigação in loco, no que tange a trabalho análogo à escravidão, e que vai para as fronteiras de Roraima, de Mato Grosso do Sul, verificar as carvoarias e esse lugar das plantações de cana, ou seja, em qualquer lugar que ela queira estar. Né? Lá em Salvador, está vigorando agora a lei de assédio, em que é uma infração administrativa, né? Sem perdimento das demais sanções, né? Criminais e cíveis, e que o assediador ele pode pagar em pecúnia de R$2.000 até R$20.000. Então, está maior tumulto, né? O pessoal lá, agora a gente não pode nem elogiar a mulher. Eles estão, assim, nesse tumulto lá. Mas a gente sabe o que é elogio, o que é assédio. A gente sabe o que é um dizer que nós estamos bonitas, com um dizer que a gente deveria estar com a calcinha de tamanho maior, porque essa que nós estamos usando junto com essa saia está desenhando demais. Né? E esse homem está ali alterado sexualmente falando por conta de uma calcinha. É responsabilidade nossa essa alteração, né? Masculina?
Ou será que ele é infantil e imaturo ao ponto de não conseguir concentrar-se e portar-se enquanto uma pessoa normal dentro daquele ambiente que não é propício a esse tipo de comentário? Né? Nós sabemos exatamente quais são os pontos e esse limiar de que um elogio vira um assédio. Né? Eu passei bastante do meu tempo, eu espero ter colaborado pelo menos um pouco assim com vocês no que se refere à temática de mulheres na política. Acabei fazendo um panorama bem geral. Essa é uma temática que dá algumas teses de doutoramento, mas é preciso que a gente fale, que a gente debata, que a gente estude, e quanto mais a gente estuda, escreve, mais a gente vai conseguir identificar outros pontos necessários à discussão, né? Como está sendo gravado, apesar da ausência, eu gostaria de agradecer ao presidente da seccional do Pará, bem como à vice-presidente, doutora Luciana, pelo apoio dado à Comissão da Mulher Advogada, e aí, doutora Gabriele, doutora Aline, doutora Thaís, que estão, né, comigo fazendo esse acompanhamento aí, todo o apoio dado para a realização dessa formação e para a minha vinda do estado da Bahia até aqui. Agradecer a oportunidade de conhecer o estado de vocês e conhecer a sede da OAB, conhecer os órgãos da OAB e saber que aqui no Belém do Pará a paridade de gênero e de cotas raciais tem sido pensada, refletida e que será implementada com a necessidade e objetivo que deve ser. Então, agradecer, né, à diretoria executiva dessa casa, à diretora-presidenta da ESA, abraçar aqui a todas as pessoas que estão presentes e falar a Larissa, a Daniela e a Bruna, que todas as vezes que vocês forem se apresentar, em qualquer lugar que seja, é necessário que a gente se apresente com o nosso nome e com o nosso sobrenome. Porque quando as nossas ancestrais, os nossos ancestrais chegaram ao Brasil, a primeira coisa que os portugueses colonizadores fizeram foi exatamente arrancar os nossos nomes de batismo. Quem era Dandara, Aquatônia, Cortirene, Zumbi, virou Maria, virou Luciana, virou Letícia, virou Gabriela. E Letícia, Maria, Gabriela existe em qualquer lugar. Mas Bruna, fulana de tal, Daniela, fulana de tal, Larissa, fulana de tal, Dandara Pinho, são únicas. E que quando a gente não se apresenta com o nome e com o sobrenome, o racismo ele dá o nome que quer. Essa afirmativa também é da Lélia Gonzalez. Então, Thaís, vice-presidenta da Comissão das Mulheres e das Mulheres Advogadas, eu deixo aqui muito mais um recado, um conselho, uma reflexão. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa casa, nesse plenário, em que discussões sobre a democracia são perpetradas, né, em toda a sessão solene desse conselho. Ô, mulher, eu falei o tempo todo delas três e não falei de Cecília, que é também uma mulher negra. Não sei se ela se enxerga assim. Então, nós somos 5 aqui, né? Falar da Cecília também. Porque eu já pensei assim, enquanto diretoria, aí acabei nem citando, me perdoe. Agradecer, né, a todo mundo, principalmente pela hospitalidade. Vocês falam assim aqui também? Vocês são pessoas que recebem muito bem, né? As pessoas que vêm de fora. Então, agradecer, me colocar à disposição aí nesses minutos que a gente ainda tem, agradecer a paciência de vocês de terem ficado aqui até agora me ouvindo insistentemente, e é isso. Obrigada. Dandara, vou só ler aqui os elogios do chat, que tem vários aí, para não passar batido.
A Anete Lume Amada, a Bianca Lisboa Feitosa, que você conhece também, a Daniela Show, a todas agradeceram, parabenizaram pela excelente palestra, falaram que você é sensacional, muito obrigada pelos ensinamentos, enfim, vários elogios aí no virtual também, do pessoal que está acompanhando. Tá? Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Enfim, por tanto aprendizado, estava todo mundo ansiosa e ansioso para te ouvir, e eu tenho certeza que está todo mundo agora muito satisfeito e satisfeitas com tudo isso que a gente ouviu aqui, com todo esse debate, com toda essa discussão. E eu fiquei muito, muito feliz com a tua fala, porque passeou pela advocacia, pela magistratura, pela questão do espaço doméstico, né, do ambiente doméstico, dessa questão da divisão sexual e social do trabalho reprodutivo, do trabalho de cuidado, para nos mostrar o porquê desse lugar de ausências, né, como tu colocaste bem, na política para mulheres e, sobretudo, para as mulheres não brancas. Muito, muito obrigada mesmo. E a Paula Viana está muito triste que acabou. Então, tu poderias ficar falando mais 2 horas aí, que estava de boa. Rapaz, eu estava bem preocupada, né? Porque quando a gente sai de um estado e vem para o outro, tipo assim, a gente sabe, né? Os custos de passagem, de hospedagem e das articulações também internas da casa, né? Das milhares de atividades e do mês da advocacia. Eu sei o quanto é custoso, não pecuniariamente falando apenas, mas de debater e de trazer esses temas para dentro da casa, né? Por mais que seja uma gestão participativa, uma gestão aberta, a gente sabe que muitas vezes as pessoas que estão nesse lugar, né, o presidente, a vice-presidenta, acabam por comprar determinadas brigas para dentro dessa diretoria e para dentro desse conselho. Então, esse retorno de vocês é muito importante para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto conselheira seccional da Ordem. Retornarei para o meu estado aí com essas palavras, né? E, enfim, dar um retorno à doutora Daniela Borges, presidenta da minha seccional, a doutor Hermes Larião, diretor tesoureiro, de que, graças a Deus, a missão dada foi uma missão cumprida. Dandara, no Altine para a gente tirar todo mundo, por favor. Vamos encerrar aqui o virtual. Boa noite, viu, gente? Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aí.